Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a elas. Folha de São Paulo. Moraes ameaça prender Bolsonaro por vídeos de tornozeleira em redes. Estadão. Moraes veta lives de Bolsonaro
e o alerta sobre prisão imediata. O valor. Governo estuda apoio emergencial a setores afetados pelo tarifaço. E o Globo, está aqui, deixa eu colocar a principal manchete do Globo. Moraes intima Bolsonaro sobre descumprimento de medidas. Presidente exibe tornozeleira e critica a STF na Câmara, em fala reproduzida por aliados nas redes. Ministro fala em risco de prisão. Olha, o texto da decisão do ministro que impede Bolsonaro de se manifestar ou impede as redes de transmitirem o que ele fala é um texto altamente confuso. Não sou eu só que viu esse texto como confuso. Por exemplo, Bolsonaro faz uma manifestação que ele pode fazer, como ele fez na Câmara. Está aqui a foto, né, do Estadão, do Globo. Ele fez a demonstração, mostrou aqui a tornozeleira dele, etc, etc. E aí alguém reproduziu. O inimigo pode reproduzir, mas não pode ser reproduzido. Quem é penalizado é o Bolsonaro. Por isso, o Xandão está convocando os advogados para esclarecer essas coisas, mas tem que esclarecer o texto. Porque, do jeito que as coisas estão, o texto tem que ser absolutamente claro, não tem que ter dúvida nenhuma. Do jeito que as coisas estão, e eu repito, se alguém replicar, se alguém publicar, ele está proibido de publicar entrevistas, né, reproduzir falas na internet. Se alguém o fizer, ele poderá ser preso. Isso é uma coisa absolutamente, olha, para dizer o menos, estranha. Eu não teria nenhuma dúvida em chamar isso de censura. E é uma censura, é uma decisão de um autoritarismo assustador. Outra coisa, voltando à questão da fala do Bolsonaro. Bolsonaro é proibido de dar entrevista, Bolsonaro não pode falar, a fala dele não pode ser reproduzida. Se você olhar para trás, você vai ver que, por exemplo, bandidos, assassinos, gente que está presa. Lembra, por exemplo, as entrevistas daquela menina que mandou matar o pai, a mãe, participou do crime, como é o nome dela? A Suzana. Dava entrevista da prisão. Quer dizer, a Suzana pode dar entrevista, os bandidos mais condenados a centenas de anos de prisão recebem lá o Roberto Cabrini na prisão. Roberto Cabrini é um grande repórter, vai lá, entrevista as pessoas. E o Bolsonaro, ex-presidente da República, não pode falar. Ah, não, a Lei 301, somada com o artigo R, não sei o quê, H2O, as coisas não são só assim, né? As coisas não são só assim. Aliás, na justiça brasileira, você consegue, buscando bem, achar justificativa para quase tudo, se não é tudo. Então, isso é muito estranho, ministro Xandão. Como é que um ex-presidente da República... o senhor não gosta dele? Tem gente que não gosta também. Tem gente que não gosta também. E é uma prerrogativa da democracia, da Constituição.
Aí, de repente, vem. E o texto é confuso. Aliás, o Estado ou a Folha, algum deles registra essa confusão. Não estou dizendo que o Bolsonaro é um anjo. Agora, ele tem que ter os seus direitos minimamente respeitados. Outra coisa que eu acabei não falando ontem, que eu acho importante, é o seguinte: tá bom, se toma uma medida para evitar que ele fuja, bota tornozeleira, porque ele estava prestes a fugir. Seria interessante que as autoridades, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, mostrassem quais as evidências, provas, indícios de que ele ia fugir. Como é que entraram na cabeça dele e souberam que ele... lá um ano atrás ele dormiu na embaixada da Hungria. E daí? E daí? Isso significa que ele vai fugir? O mundo mudou muito, né? Desde o dia que ele dormiu na embaixada, acho que da Hungria. Então, que história é essa? Então, tem que provar. É interessante que a população saiba como é que a polícia, o Ministério Público ou o próprio Xandão souberam que ele queria fugir. Ele disse que não. Não há nenhum indício, pelo menos que a gente conhece, que eu me lembre e que eu tenha visto, que eu me lembre ter visto, de que ele iria fugir. É bom, num caso, é um ex-presidente da República. Que história é essa? Quer dizer, ele pode não ter razão em um monte de coisas, o processo. Eu estou separando, eu estou vendo o tratamento que se está dando a um ex-presidente da República acusado de golpe. Que história é essa? Não pode falar, não pode se manifestar. Se alguém se manifesta, um terceiro coloca uma gravação dele, ele pode ser preso. Querem prender o homem de qualquer jeito. Querem prender o homem de qualquer jeito. Isso é abominável, abominável. Eu quero fazer a defesa do Bolsonaro. Eu coloco isso, não é defesa do Bolsonaro, eu coloco isso porque a gente vai aceitando esses instrumentos que eu classifico de autoritários, essas decisões, e elas vão se incorporando, Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em nome do qual o Xandão toma essa atitude de, eu vou chamar de censurar o Bolsonaro, e desse jeito censurar que terceiros divulguem, e ele que paga o pato, a sua imagem, as suas manifestações, o Supremo já autorizou isso, já considerou isso válido. Agora volta atrás e não considera válido? Olha, dúvidas. Esse é um processo que envolve um presidente da República gravíssimo, porque o acusa de golpe de Estado que ele nega. Agora, tem que ser claro, limpo, e não pode envolver o fígado das pessoas. Não pode envolver o fígado das pessoas. Vamos conversando sobre isso. Presidente exibe tornozeleira e critica STF na Câmara em fala reproduzida por aliados nas redes. Ministro fala em risco de prisão. Está convocando os advogados. O ministro do STF deu prazo de 24 horas para a defesa do ex-presidente explicar possível descumprimento das medidas cautelares impostas a ele sob pena de ter a prisão preventiva decretada. Moraes reafirmou em despacho que a proibição do uso de redes sociais por Bolsonaro inclui, olha aí, a publicação por terceiros de entrevistas ou falas do ex-presidente. Ele pode falar. Falou, vai lá o inimigo dele, um subcontravice do Lula, e publica.
e aí ele vai preso. Bolsonaro, a não ser que haja, eu acredito que haja uma confusão no texto. Bolsonaro esteve ontem na Câmara e, ao sair, discursou para a imprensa exibindo a tornozeleira, dizendo que é o símbolo da máxima humilhação do país. A fala foi reproduzida por perfis de veículos da imprensa e também por aliados. Bolsonaro foi alvo de medidas cautelares sob suspeita de tentar coagir a justiça. Coagir a justiça? O processo está praticamente terminado, só falta a sentença. O que ele vai coagir a justiça, criar obstáculos à justiça e obstruir processo da trama golpista? Não estou defendendo o Bolsonaro, estou defendendo princípios. Eu acho que você deve pensar que algum dia você ou algum dos seus pode ser vítima de uma coisa que está sendo classificada por muita gente, inclusive juristas, de autoritária. Vamos continuar nessa história do governo americano. A empresa dos Estados Unidos vai à justiça no dia da carta de Trump. Tem que ir, muitas empresas americanas ainda irão, porque muita empresa americana que importa artigos do Brasil vai ser apenada, vai sofrer, né, com esse aumento de 50%, o tal tarifaço do presidente Trump. E aí a gente fala, e as negociações? O doutor Geraldo Alckmin, anestesista, ele, vice-presidente da República, ele disse, olha, os canais, por canais privados, alguma coisa assim, não são privados, ao contrário de estatais. Canais menos visíveis, estamos desenvolvendo e tal, quer dizer, essa visão de que o Brasil está dormindo no ponto que parece para todos nós é levemente desmentida pelo Dr. Alckmin, porque tem gente achando que logo quando apareceram aqueles 10%, o presidente Lula e o governo dele deviam ter se mexido procurando conversar com os Estados Unidos. Mas não fizeram. A nossa representante em Washington bateu a porta, não foi recebida por ninguém do Departamento do Estado. Quer dizer, a comunicação entre Brasil e Estados Unidos está interrompida. Então, aí você liga a televisão, vai vendo os comentários nas redes sociais, o que o pessoal... Você não ouve falar de negociação. Tentativa, ideia de negociação. Tem muita negociação efetiva, eu não ouvi. Por enquanto, a não ser essa suave manifestação do vice-presidente Geraldo Alckmin, que está colocado à frente das negociações. Aí, a proibição, a divulgação de entrevistas nas redes confunde, olha aí, e gera críticas. Está aqui na Folha. Deixa eu ver se é a Folha mesmo, que os dois jornais, a Folha e o Estadão, são tão parecidos que a gente confunde. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, da segunda-feira, proibindo a divulgação de entrevistas do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, tem uma redação que, conforme especialistas consultados pela Folha, confunde sobre a sua amplitude. Você vê que não sou só eu. Isso porque ela abre margem para a discussão
sobre quais atores estariam sujeitos à restrição. Segundo especialistas, do modo como está redigida a decisão, existiria a possibilidade de fazer uma leitura ampla, que incluiria desde aliados próximos a Bolsonaro até veículos de imprensa e cidadãos. Está vendo? Leituras mais restritivas envolveriam, por outro lado, um envolvimento, envolveriam, por outro lado, o entendimento de que a ordem foi expedida para evitar que Bolsonaro pudesse burlar a decisão de proibição de usar as redes, o que dá abertura para a interpretação de em quais casos isso ocorreria. Uma bruta confusão. Não dá para acreditar um texto desse confuso. Enfim, vai ver que a pessoa que redigiu estava com sono, sei lá, submetida a várias horas de trabalho. Bolsonaristas buscam reação no Congresso e nas ruas após decisão de frustrar a estratégia. Fizeram 3 comissões, congressistas convocam ato para agosto e traçam grupos de trabalho para atuação em redes e pressão em projetos contra a anistia em 8 de 1. Não desistiram do projeto contra a anistia. Tem uma declaração do Tarcísio dizendo que o Brasil tem que trabalhar por pacificação contra os Estados Unidos, no problema com os Estados Unidos. Tarcísio, governador, o senhor perdeu, viu? Perdeu nessa coisa, o muro é estreito, governador, o muro é estreito. Eu vou me andando aqui com outros temas, mas se precisar a gente volta a esse tema principal, que é essa história do Trump, Estados Unidos e tal. Pagamento milionário a advogados públicos deve acabar. Desde 2017, vai vendo, defensores do Estado, quer dizer, advogados que são funcionários públicos recebem salários do governo. E desde essa época eles recebem quase 16 bi, prática que gera distorções, já que profissionais tendem a priorizar causas com maior chance de sucesso para obter valores pagos pela parte perdedora. Tem uma coisa assim, entrou com o processo, por exemplo, você tem uma casa que você aluga para uma entidade da União, aí eles saem, não te pagam 2, 3 meses, você entra com uma ação, vai, volta, você perde a ação depois de 15 anos, vinha aí uma decisão dizendo assim, você perdeu, aí você tem que pagar a sucumbência. Tá bom, é da lei, tem que pagar a sucumbência, pagar uma bela nota de sucumbência, mais que os aluguéis que você deixou de receber. E isso já é uma coisa discutível, mas aí a sucumbência vai para o advogado da União, ou do Estado, do município, não vai para os cofres públicos. Que história é essa? Que rendimento é esse? Que profissão é essa? Os médicos, por exemplo, que conseguem evitar mortes, recebem recompensa por isso. É uma história estranha e a Folha está indignada com isso, pronto. Tem uma outra coisa que eu ouço falar há pelo menos 70 anos. Mais trabalho para reintegrar presos à sociedade. Não sai, gente.
Os presídios, que deveriam tentar recuperar as pessoas, e são verdadeiras pocilgas no Brasil, a maioria desses presídios, são olhados como setores que não vale a pena investir, porque não dá voto, se dá voto das famílias dos presos. Então, pouca gente investe, viu? Pouca gente investe. Eu vou virando aqui o Estadão. Bolsonaristas buscam reação, isso a gente já viu. Câmara gasta 1 bi com funcionários sem controle de presença por ano. Você libera o ponto, a pessoa não precisa pagar o ponto, bater o ponto. Valor bate recorde sob Mota, não foi ele que inventou isso, né? E a assessoria da casa não comenta. Trabalho de 10 mil assessores é validado pelo próprio gabinete. Tem histórias que a gente já viu de pessoas que não tinham essa virtude de não precisar bater o ponto, que no fim do mês vai lá um carro da secretaria ou do órgão que ele trabalha para ele assinar o livro de ponto. E depois, pronto, está tudo resolvido, ele faz home office. Outro dia apareceu o jeito de fazer home office em Paris. Hein? Tem uma discussão aqui, está na Folha, não vou entrar nessa. Reconhecimento do 2 de julho como consolidação da independência é acerto de contas com o Brasil. Por quê? É um decreto brasileiro. No dia 1º de julho, o presidente Lula divulgou o projeto de lei tal que institui 2... Por quê? Porque depois do tal grito da independência de Dom Pedro I, aí teve muito problema até se consolidar. Ainda teve guerra, derramamento de sangue, tropas portuguesas. Não foi assim, independência ou morte acabou. Se é que teve esse grito. Então, tudo foi uma coisa que demorou mais de 1 ano e tal. Aí querem fazer o acerto com a história e colocar a data. É isso. Estão preocupados com isso. Aí o pessoal português protesta, enfim. Governo avalia fundo para conceder crédito a setores afetados por tarifário. Olha, não se sabe quanto vai custar. E nem se sabe de onde vai sair dinheiro. Deixa eu ver. Capitalização feita pelo Tesouro e ainda não há definição de valores ou taxas. Recorte de público da linha deve exigir comprovação de queda nas exportações. 9, 10 dias para isso, para começar. Vamos ver o que vai acontecer. Distribuidora americana de suco de laranja contesta na justiça sobretaxas de Trump ao Brasil. Claro, eles importam e ganham distribuindo o suco de laranja e o Trump vai ter problema com as empresas prejudicadas nos Estados Unidos e vai ter também. Acusado de discriminação, o Brasil é o 13º país com mais subsidiárias americanas. Então, não cabe essa discussão de que o Brasil discrimina. Quer ver? O primeiro país que tem subsidiárias americanas é o Reino Unido. Depois vem Canadá, Alemanha, Austrália, Singapura, Itália, Índia, Holanda, China, Ilhas Caimã, França, Noruega, e em 13º o Brasil. Depois vem Luxemburgo. Então está aqui uma prova de que essa acusação não é válida. Bancos fazem consulta a escritórios dos Estados Unidos para avaliar risco de sanções. Olha, nos Estados Unidos, está aqui num dos jornais,
tem uma pesquisa científica promissora para uma vacina contra todo tipo de câncer. É uma variação, é uma mudança muito grande na maneira de encarar o câncer e dizem que em animais está dando certo. Vamos esperar. Os jornais têm abordado isso, tem que abordar com cuidado, porque você levanta nas pessoas atingidas pela doença, você desperta uma falsa esperança. Olha, o Globo colocou essa ajuda financeira em primeiro lugar. Olha aqui, STF apura a venda de dólares no dia da carta de Trump. Poucas horas, minutos, uma hora e pouco, antes de aparecer a carta de Trump e depois, teve negociações em dólar que, segundo os entendidos, deram aos negociadores 50% de lucro. Essas pessoas foram portadoras de uma informação indevida, informação criminosa. Quem são eles? Onde eles estão? Onde está o dinheiro? No Brasil, quem são eles? Aconteceu nos Estados Unidos também. Então, alguém divulgou que ia acontecer isso e os espertos de todo momento decidiram verificar o que está acontecendo. Isso é uma vergonha. Até na desgraça aqui no Brasil estão enriquecendo. Deixa eu ver outros jornais mais alternativos. Bom Dia, da Gazeta do Povo, Moraes alerta Bolsonaro sobre prisão, Barroso só observa sanções. Brasil pode ficar sem GPS, uma das ameaças é GPS. Se o Brasil ficar sem GPS americano, tem mais dois, pelo menos, o chinês e o russo. Trump está jogando a gente cada vez mais nas mãos da China. Hã? GPS israelense também, eu não sabia. Aí também tem uma reunião ontem no Chile do pessoal à esquerda, o Lula fez um discurso muito floreado. Às vezes o discurso do Lula, muitas vezes, não coincide com a realidade. Deixa eu ver a Revista Oeste aqui. E às vezes eu fico pensando que quando ele critica as redes sociais e pede regulamentação, é apenas porque as esquerdas não conseguiram tomar conta da internet. É a direita que comanda a internet, é a direita que usa melhor a internet, então ele quer regulamentar para segurar. É impressão, eu não estou fazendo uma acusação, imagine. Fux diverge da maioria e não referenda cautelares ao Bolsonaro. Foi 4-1, então, na primeira turma. Só o Fux votou contra. Deixa eu ver. Conselheiro de Trump volta a criticar Moraes e acusa Barroso de hipocrisia. Essa é a Revista Oeste. Deixa eu ver a Gazeta. Moraes alerta Bolsonaro sobre prisão. Isso já vimos. Teve um bombardeio num metrô de Kiev, capital da Ucrânia, com feridos. Muitas pessoas estavam abrigadas no metrô. Eduardo Bolsonaro confirma que suas contas foram bloqueadas por Alexandre Moraes, isso no 247, um jornal mais à esquerda. Deixa eu ver, enfim, essa reunião em defesa da democracia, enfim, o Lula que tende com
com esse BRICS aí, se juntar com Irã, Rússia, China, né? Fica defendendo a democracia. Não dá. Na prática, a prática é outra. Bom, quem tomou café com a gente? Tereza Venâncio, Ricardo Castelo, Cláudio Luiz, Silvia Fonseca, Israel Oliveira, José Jobson, Iracildo Cruz, Zelson Luiz, Emileide Silva, Marlene Galina, Marcélio Ribeiro, Elias Mendes, Adailson Campos, Claire Pedeon, tem um aqui que é Mesquita, mas não consigo ver o nome. Marlene Souza, de Canela, Rio Grande do Sul, Marcos Ramos, de Jequitiba, Fátima Dias, de Boa Vista da Aparecida, no Paraná, e Guido Vogt, de Palmeira, no Paraná. Pessoal, muito obrigado por sua atenção e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.